Ok, pessoal, daremos continuidade à discussão que começamos no último vídeo. No último vídeo vimos brevemente como funciona uma das propostas do nominalismo pontual, ou seja, a gente viu como elaborar e defender a tese segundo a qual a linguagem matemática que aparece em explicações científicas de fenômenos empíricos, mais especificamente na explicação científica do fenômeno de ciclo de vida, do ciclo de vida das cigarras magicicada, como essa linguagem matemática pode ser parafraseada de modo a eliminar completamente quantificação sobre entidades abstratas, mais especificamente, nesse caso, números. Então, o que a gente vai ver nessa última parte das nossas discussões é a réplica que o Baker formula a esse tipo de estratégia. O Baker pensa que você nunca consegue parafrasear todo o aparato matemático que entra nas nossas explicações científicas, e a gente vai ver como mais ou menos ele articula essa posição. E depois veremos outra alternativa bastante distinta, bastante distante do nominalismo da paráfrase, do nominalismo pontual. A gente vai ver a proposta do David Lingus, que usa o conceito de fundação para tentar mostrar que o argumento da indispensabilidade não é um bom argumento a favor da tese de que devemos acreditar na existência de objetos matemáticos abstratos. Ok, então começando então pelas objeções do Baker, além daquela dificuldade que levantamos à proposta do Talent, que na verdade é uma dificuldade interna à estratégia dele, o Baker, nesse artigo de 2017, intitulado Mathematical Spraddles, elabora uma objeção muito mais avassaladora e significativa que pode ser sintetizada no seguinte argumento. Primeira premissa: a duração do ciclo de vida das cigarras pertencente ao gênero magicicada, exibe outra propriedade matemática, um pouco mais lateral, porém não menos relevante, que também carece de explicação, qual seja a propriedade de poder ser expressa como a soma de dois quadrados. Segunda premissa: o aparato matemático necessário à explicação deste fenômeno dificilmente pode ser parafraseado em termos de fusões de objetos concretos. Terceira premissa: se a premissa 1 e se a premissa 2 estiverem corretas, então a quantificação sobre objetos matemáticos abstratos é indispensável para a explicação dos fenômenos empíricos envolvidos no ciclo de vida das cigarras magicicadas. Logo, a quantificação sobre objetos matemáticos abstratos é indispensável para a explicação dos fenômenos empíricos envolvidos no ciclo de vida das cigarras. Relembremos então qual é a estrutura da explicação inicialmente colocada pelo Baker. No primeiro passo temos uma afirmação puramente biológica, no segundo temos uma afirmação puramente matemática, e no terceiro uma afirmação mista, biológica e matemática. Na quarta, uma afirmação puramente biológica e, óbvio, no passo 5 temos o fenômeno empírico que acaba de ser explicado. Baker propõe, então, que essa explicação não está completamente correta e precisa ser modificada. Mais especificamente, ela precisa ser modificada no passo 4, dado que a informação contida na explicação inicial não está empiricamente correta. Na verdade, a gama de variações do período do ciclo de vida é de 6 a 28 anos e não de 14 a 18 anos, como ele havia inicialmente colocado. E além disso, um novo passo precisa ser acrescentado se quisermos explicar como exatamente as cigarras magicicada desenvolveram ao longo de sua história evolutiva a propriedade otimizadora de ter períodos de 13 ou 17 anos. Então, a ideia do Baker aqui é a ideia de que uma explicação mais integral do fenômeno em questão tem de explicar como, isto é, o processo através do qual estes insetos vieram a desenvolver um ciclo de vida com duração de 13 ou 17 anos. E é exatamente isso que o conteúdo descrito no passo G nos diz, que o período do ciclo de vida das cigarras magicicadas está geneticamente restrito a períodos que obedecem esse algoritmo, 4n+1. E o que veremos a seguir é que, na verdade, isso é uma hipótese, essa é chamada hipótese do algoritmo 4n+1, a favor da qual existem vários indícios. Essa hipótese, a chamada hipótese do 4n+1, nada mais é do que a hipótese de que, quando ocorrem mutações que modificam a duração do ciclo de vida das cigarras, essas mutações tendem a ocorrer em aumentos de 4 anos.
Mais especificamente, a trajetória histórica dos períodos das cigarras parte de um ancestral não periódico, isto é, com um período de 1 ano, passando para 5 anos, 9 anos, 13 anos, 17 anos. Ou seja, as modificações na duração dos ciclos de vida dessas cigarras ocorrem sempre de acordo com esse algoritmo, 4N mais 1, sendo N a ordem cronológica da modificação. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Se N for 1, primeira modificação, a duração resultante é 5 anos. Se N for 2, segunda duração, a segunda modificação, a duração resultante é 9 anos e assim por diante. O Baker menciona uma série de indícios empíricos a favor dessa hipótese, obviamente indícios não elaborados por ele, ele coletou esses indícios da bibliografia sobre esse tema, da bibliografia científica sobre esse tema, e ele enumera pelo menos 3 indícios. Quais são exatamente os indícios a favor dessa hipótese? Primeiro indício consiste na existência de subespécies de cigarras protoperiódicas, isto é, subespécies cujos ciclos de vida são regulares, porém a quantidade de indivíduos que emergem é mais numerosa em uns anos do que em outros. Exemplo, cigarras pertencentes à espécie Okanagama rimosa, nativas da América do Norte, cuja duração do ciclo de vida é de 9 anos. Ou seja, a ideia, portanto, é a ideia de que as espécies do gênero Magicicada evoluíram a partir de um ancestral desse tipo, isto é, protoperiódico com um ciclo de vida de 9 anos. O segundo indício consiste na existência de diversos relatos da existência de cigarras Magicicada com um ciclo de vida de 17 anos, as quais ou emergiram 4 anos antes do esperado, como milhares de cigarras da 13ª ninhada observadas em Chicago, em 69, e outras milhares em ninhadas observadas no sudoeste de Ohio, em 65, ou emergiram 4 anos depois do esperado, como as chamadas cigarras guerreiras da 14ª ninhada, observadas também em Ohio, em 2012, que emergiram após 20 anos de permanência no subsolo. E o terceiro indício, que consiste na existência de estudos do genoma desse tipo de cigarras que fornecem indícios genéticos diretos a favor da tese de que no passado evolutivo das cigarras com períodos de 13 anos e das cigarras com períodos de 17 anos, houve permuta de duração. Mais especificamente, existem indícios oriundos do DNA mitocondrial de que todas as cigarras com períodos de 17 anos são descendentes de cigarras com períodos de 13 anos. Então, assim, resumidamente, há indícios empíricos a favor da seguinte afirmação: cigarras periódicas estão limitadas por restrições genéticas a períodos que seguem esse algoritmo, 4N mais 1, sendo N a ordem cronológica do período. Portanto, a primeira modificação, ou seja, sendo N igual a 2, temos um período de 9 anos, sendo N igual a 3, temos um período de 13 anos, sendo N igual a 4, temos um período de 17 anos. Ok, pressupondo então a plausibilidade empírica desta hipótese segundo a qual a duração do ciclo de vida das cigarras Magicicada evoluiu com base nesse algoritmo 4N mais 1, consideremos adicionalmente o seguinte teorema matemático, conhecido como Teorema de Fermat-Euler. Este teorema afirma que todos os números primos da forma 4N mais 1 podem ser expressos como a soma de 2 quadrados, ou seja, qualquer número primo formado com base nesse algoritmo pode ser expresso como a soma de 2 quadrados. Exemplo, se n for 3, temos o número primo 13, que pode ser expresso como quadrado de 2 mais o quadrado de 3. Se n for 4, temos o número primo 17, que pode ser expresso como quadrado de 4 mais o quadrado de 1 e assim por diante. E o que isso mostra exatamente? Mostra que, além de explicar por que o período do ciclo de vida das cigarras Magicicada tem a propriedade de ser primo, temos de explicar também por que tal período tem a propriedade de ser a soma de 2 quadrados, ou seja, temos de explicar também essa propriedade de ser a soma de 2 quadrados. Mais especificamente, temos de explicar por que a duração do ciclo de vida dessas cigarras tem essa propriedade. Isso mostra, supostamente, que
O fato de tais períodos exemplificar a propriedade de ser a soma de dois quadrados é um explanando, ou seja, uma coisa a ser explicada tão genuína quanto o fato de exemplificar a propriedade de ser primo. Ok, aqui temos então a explicação para esse fenômeno. E é uma explicação que formulada pelo próprio Baker. No passo 7, temos a descrição do fenômeno a ser explicado, isso é, temos a afirmação de que é provável que cigarras periódicas desenvolvam períodos que possam ser expressos como a soma de dois quadrados, e os passos que constituem explanando esse fenômeno são compostos, na verdade, por duas afirmações retiradas da explicação do fenômeno da primalidade, a saber, as afirmações escritas em 3 e em G, mais o teorema de Fermat-Euler, que é a afirmação contida em 6. Ou seja, nessa explicação, os passos 3 e o passo G foram retirados da explicação correta, modificada, que é essa daqui. Pois bem, sendo essa estrutura, admitindo que essa é realmente a estrutura da explicação para o fato de ser provável que cigarras periódicas desenvolvam períodos que possam ser expressos como a soma de dois quadrados, e aceitando que esse fato é um explanando tão genuíno quanto o fato de ser provável que cigarras periódicas desenvolvam períodos primos, então o projeto de fornecer paráfrases para a linguagem matemática deve ser estendido também a essa explicação. Ou seja, além de parafrasear esses dois lemas acerca de números primos e números coprimos, que são a justificativa para o passo 3 da explicação do fenômeno da primalidade, fenômeno qual, na verdade, reaparece nessa explicação de ser a soma de dois quadrados, além de parafrasear esses dois lemas, temos de parafrasear também todo, ou pelo menos grande parte, do aparato matemático envolvido na prova do teorema de Fermat-Euler. Esse é o ponto do Baker. Ok, surge, portanto, a seguinte pergunta. Será realmente possível parafrasear o vocabulário matemático envolvido na prova do teorema de Fermat-Euler? O Baker menciona 3 aparatos matemáticos envolvidos na prova desse teorema. Eu selecionei apenas este por se tratar de algo relativamente simples e de fácil compreensão. No entanto, e esse é precisamente o ponto do Baker, não se vê assim tão facilmente como é que poderíamos parafrasear, em termos de fusões de objetos físicos, o vocabulário envolvido no lema A, por exemplo. As afirmações a serem reescritas, a serem parafraseadas, seriam, portanto, essa igualdade presente em 1 e essa equivalência presente em 2. Esse vocabulário acerca de um número sendo equivalente a um outro número módulo, um terceiro número, é algo bastante simples e isso talvez desse para ser parafraseado em termos de fusões de objetos físicos, já que a noção de divisor, como vimos anteriormente com a estratégia do Talent, foi parafraseada nesses termos. Dizer que o número é equivalente a um outro número, dizer que o número é equivalente a um outro número, dizer que um número é equivalente a outro número, modo um terceiro número, quer dizer apenas que se o número presente do lado esquerdo da equivalência for dividido pelo número que está em módulo, essa divisão deixará o mesmo resto que a divisão do número que está à direita da equivalência pelo número que está em módulo. É só isso. Por exemplo, podemos dizer que 14 é equivalente que 10 é equivalente a 14 módulo 4, porque a divisão de 10 por 14, de 10 por 4, deixa o mesmo resto que a divisão de 14 por 4. O que talvez seja mais desafiador para os proponentes da estratégia, para os defensores da estratégia da paráfrase, seja parafrasear a afirmação que envolve divisão de números negativos por números positivos, que é a afirmação contida em 2, e a afirmação que envolve a noção de ter solução no conjunto dos naturais, que é a afirmação contida em 3. Bom, basicamente esse é o ponto do Baker. Evidentemente, nesse paper de 2017, ele elabora muito mais, ele desenvolve muito mais
essa objeção. Ele mostra que esse tipo de propriedade, no final do artigo, ele mostra que esse tipo de propriedade, a qual ele chama Mathematical Spandrels, daí o título do artigo, esse tipo de propriedade é bastante comum nos fenômenos empíricos. Ele dá uma série de outros exemplos, ou seja, você tem um fenômeno empírico a ser explicado. Neste caso, o ciclo de vida das cigarras mais de escada. Mas esse fenômeno empírico esconde outros fenômenos empíricos que também merecem explicação. E esses outros fenômenos empíricos, eles estão meio que escondidos, mas por vezes a explicação deles é mais sofisticada do que a explicação para o fenômeno que inicialmente os cientistas procuraram explicar. Então, a ideia dele é que isso acontece no caso das cigarras mais de escada e isso acontece em vários outros casos. Ou seja, a ideia dele é que o uso da matemática para explicar fenômenos empíricos é muito mais abundante, muito mais extenso do que os opositores do argumento da indispensabilidade inicialmente consideram. Então, assim, o ponto dele é esse. Evidentemente, simplesmente colocar um desafio para os defensores da paráfrase, do nominalismo na paráfrase, não é suficiente, digamos, para mostrar que essa não é uma alternativa plausível. Isso que ele faz no artigo dele, na verdade, é algo fraco, porque isso não mostra que esse vocabulário presente na prova do Teorema de Fermat-Euler não pode ser parafraseado. Mas, assim, ele pelo menos indica, pelo menos sugere que parafrasear esse vocabulário talvez não seja uma tarefa assim tão facilmente alcançável como foi no caso de parafrasear simplesmente aqueles dois lemas, apenas aqueles dois lemas sobre números primos e números coprimos. Ok, passemos então para a proposta do Linz, que na verdade é o intermédio entre todas essas formas de nominalismo. Ele não rejeita que a linguagem matemática seja necessária à formulação de teorias de explicações científicas. Ele não rejeita que o papel que a matemática desempenha na teorização científica seja um papel genuinamente matemático. Ele aceita essas duas coisas. No entanto, ele pensa que, na verdade, os defensores do platonismo matemático com base no argumento da indispensabilidade dispõem de um recurso que é favorável às pessoas que não aceitam a existência de objetos matemáticos com base no argumento da indispensabilidade. E, na verdade, a ideia dele é que os platonistas abusam da ontologia. Eles acreditam em muito mais coisas do que eles deveriam acreditar. Essa é a ideia dele nesse paper de 2016. Ele usa a noção de fundamentação para mostrar que isso é assim. E a gente vai ver que, na verdade, a interpretação que ele faz da postura platonista não é uma interpretação favorável, não é uma interpretação caridosa, que, na verdade, nenhum platonista poderia aceitar aquilo que ele atribui aos platonistas. É isso que a gente vai ver. Então, consideremos, portanto, a proposta dele, que, como eu disse, aceita a tese de que aparatos matemáticos são, de fato, indispensáveis à formulação das nossas melhores explicações científicas, isto é, que nem todo vocabulário matemático que aparece numa explicação científica pode ser parafraseado. E a ideia geral dessa proposta é a ideia de que os defensores do platonismo matemático acreditam na existência de mais coisas do que eles deveriam acreditar. Mais especificamente, a ideia do Linz é a ideia de que eles deveriam acreditar apenas na existência daquelas entidades que são a fundação ou fundamento das relações entre objetos matemáticos e objetos concretos. Então, nesse paper de 2016, ele defende as seguintes duas teses. Primeira tese: estados de coisas que não envolvem objetos matemáticos abstratos é aquilo que funda ou fundamenta as relações quantitativas existentes entre os objetos físicos e os objetos matemáticos abstratos que compõem fenômenos empíricos, como o ciclo de vida das cigarras pertencentes ao gênero magicicado.
Segundo a tese, podemos restringir o nosso compromisso ontológico à fundação dessas relações quantitativas, isto é, aos estados de coisas que envolvem apenas propriedades nominalistas exemplificadas por objetos físicos. Relações quantitativas são relações que envolvem quantidades, como a relação ter ciclo de vida em anos, que ele pensa que se obtém entre cigarras e números. E é isso que a gente vai ver que é um pouco controverso. E propriedades nominalistas, de acordo com o modo como ele define, pelo menos, são simplesmente propriedades cuja exemplificação não requer a existência de objetos matemáticos abstratos. Então, essa é a resposta que ele fornece ao argumento explicativo da indispensabilidade. Se essas duas teses estiverem corretas, se essas duas teses centrais estiverem corretas, então a primeira premissa do argumento explicativo da indispensabilidade é falsa, ou seja, não é racional acreditar na existência de qualquer entidade que desempenhe um papel explicativo e indispensável nas nossas melhores teorias científicas. Ou seja, ele admite que uma entidade pode desempenhar um papel realmente explicativo, realmente indispensável, mas isso não implica que tenhamos de aceitá-la como realmente existente. É racional acreditar na existência de entidades que participam da fundação de outras entidades. E essa segunda afirmação é, digamos, o novo critério ontológico que ele pensa que é o que pode substituir o critério quiniano, que ele pensa que é um bom critério ontológico. Ou seja, a gente vai acreditar na existência das entidades que participam da fundação de outras entidades. Portanto, o critério ontológico de Quine é substituído, assim, por um novo critério ontológico construído com base nessa noção de fundação. Ok, o Links fornece dois exemplos de relações quantitativas entre objetos físicos e objetos matemáticos envolvidas em dois fenômenos empíricos distintos. O primeiro exemplo ocorre no fenômeno do ciclo de vida das cigarras magisticadas e consiste na relação de ter ciclo de vida em anos que se obtém entre cigarras e números naturais. Essa relação é simbolizada dessa forma, onde A refere um número, no caso 13 ou 17, B refere uma cigarra e S refere a relação ter ciclo de vida em anos. Dizemos, portanto, que cada uma das cigarras magicada está nessa relação com o número 13, ou com o número 17. E é isso que é extremamente implausível. Ele atribui essa afirmação às pessoas que defendem o realismo matemático com base no argumento da indispensabilidade. Isso é extremamente implausível. O segundo exemplo, que na verdade ele recorre a outro caso de explicação matemática de fenômenos empíricos, um exemplo relativamente discutido na bibliografia sobre o tema, que é o exemplo das pontes de Königsberg. E esse fenômeno consiste basicamente no seguinte: não é possível atravessar Königsberg passando uma única vez por cada uma das 7 pontes existentes nessa cidade. Esse fenômeno é explicado recorrendo-se à chamada teoria dos grafos. Um grafo é uma estrutura matemática. Eu não vou discutir a estrutura da explicação para esse fenômeno, quer dizer, não vou apresentar em algum detalhe, como a gente fez com o caso do ciclo de vida das magicicada, porque na verdade eu nem sei bem qual é esse aparato matemático, se é um aparato matemático que pode ser parafraseado ou não, se se trata de uma explicação genuinamente matemática, ou se a matemática utilizada apenas representa um fato físico que, por sua vez, carrega a carga explicativa. Alguns filósofos que trabalham com argumentos da indispensabilidade defendem isso, que esse não é um caso de explicação genuinamente matemática, que a matemática aqui está sendo usada apenas para representar um fato empírico, e é esse fato empírico que tem a carga realmente explicativa. Eu não vou entrar nessas questões. Eu vou simplesmente pressupor que um grafo é uma entidade matemática abstrata necessária para explicar esse fenômeno, que é exatamente isso que o Link faz no paper dele. Não discute se isso é uma explicação genuinamente matemática. Pressupondo isso, podemos dizer que a relação ter uma estrutura grafo-teórica obtém-se entre o objeto físico, que é a cidade de Königsberg, e um objeto abstrato, que é essa estrutura matemática que pode ser chamada de grafo.
Então, a ideia do Lingues é que essas relações quantitativas é que essas relações quantitativas obtêm-se porque os objetos físicos, que são um dos relatos dessas relações, exemplificam propriedades, que são propriedades nominalistas, isto é, propriedades cuja exemplificação não requer a existência de objetos matemáticos abstratos. E o que ele defende é que o nosso compromisso ontológico deve estar restrito àquilo que está ao lado direito do porquê, dado que isso é o que é metafisicamente relevante. Então, a ideia dele é que o que está do lado direito é aquilo que funda o que está do lado esquerdo. E apenas as coisas que são usadas para fundar outras coisas é que são ontologicamente significativas, ontologicamente robustas, ou seja, são as coisas que realmente existem. Então a pergunta que surge é essa: o que há de errado com essa proposta? Bom, do meu ponto de vista, o problema com essa alternativa é que ela se baseia no pressuposto que os defensores do platonismo matemático não precisam realmente aceitar. Isto é, baseiam-se no pressuposto de que essas supostas relações quantitativas entre objetos físicos e objetos matemáticos abstratos têm de se obter, que é para depois serem fundadas num fato físico. E a questão é que eu não vejo necessidade alguma de invocar essas supostas relações quantitativas. No caso do fenômeno do ciclo de vida dos cigarros, por exemplo, o que seria razoável para um platonista seria simplesmente dizer que existem insetos, que são objetos concretos, espaço-temporalmente localizados. Estes insetos contribuem de alguma forma para a verdade das afirmações empíricas que aparecem na explicação do fenômeno, e existem objetos matemáticos abstratos que de alguma forma contribuem para a verdade dos lemas matemáticos que também aparecem na explicação do fenômeno, porém estes dois tipos de objetos não estão relacionados em qualquer sentido metafisicamente relevante. Eu realmente não vejo por que um platonista precisaria ir além disso. Esse é, do meu ponto de vista, esse é o problema com a proposta do Lingues. Funciona muito bem em termos dos pormenores da proposta, mas ele baseia-se numa coisa que os defensores do platonismo de fato não precisam aceitar. Bom, pessoal, é isso. Então, eu queria mostrar um pouquinho de como essas discussões têm se desenvolvido na bibliografia sobre ontologia da matemática. Espero que tenha sido útil. E é isso. Obrigada.